Fala, nação, o tempo é agora e o Mengão vai com sangue nos olhos pra cima do Corinthians e eu trago tudo sobre isso aqui no canal ASR Fla. Eu sou o Aldemir e esse vídeo é obrigatório para quem vive o Flamengo. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho, créditos Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo. Bora lá? No campo, um Flamengo que tem aí algumas expectativas em relação para essa partida, né? Primeiro, casa cheia, confirmado, né? Ingressos esgotados para Flamengo e Corinthians no Maracanã desse domingo. E aí essa expectativa em relação a jogadores que estão fora, foram desfalques do time, alguns também poupados pelo Felipe Luiz. Enfim, vamos saber um pouquinho desse dia do Flamengo, dessa sexta-feira, da preparação para o jogo contra o Corinthians, com o Edson Viana, que acompanhou o treino do time. Diga aí, Edson. Olá, o Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jornalistas puderam acompanhar a parte inicial da atividade, ali cerca de 20 minutos, basicamente o aquecimento. Todas as atenções estavam voltadas principalmente para dois jogadores que vêm desfalcando o time por causa de questões físicas. O Plata, que está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, e o Alexandro, que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. Os dois foram ao campo, mas o Plata está um passo à frente na recuperação. Existe inclusive a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado já no jogo contra o Corinthians no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é por um grande jogo, quase 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, vai ter show do Belo, uma transmissão especial aí na comemoração dos 60 anos da TV Globo. E depois do treino, o zagueiro Danilo conversou com a gente e ele falou especificamente sobre o Memphis Depay, holandês que é um dos jogadores mais importantes do Corinthians, e o Danilo falou sobre como o Flamengo deve marcar o Memphis Depay. Vamos ouvi-lo. Quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo de você botar eu tenho que defender ele ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. O Danilo também fez um balanço sobre esse período dele no Flamengo. O jogador chegou ao clube no início do ano, já viveu muita coisa, ficou fora cerca de 2 meses por causa de lesão muscular, já fez gol no Maracanã, já foi campeão e ele falou sobre esse período. Vamos ouvi-lo. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muito as dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. Lembrando que nesse jogo, o Felipe Luiz vai reencontrar o time que enfrentou na estreia dele no ano passado. Foi um jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo. Valeu, obrigada, Edson Viana. Exatamente, né? É um confronto que recoloca o Felipe Luiz diante do adversário que enfrentou na estreia, chegando ao Flamengo ali já numa fase decisiva de Copa do Brasil, né? Foi campeão da Copa do Brasil, já chegou campeão. E nesse duelo justamente contra o Corinthians, do Memphis Depay, que o Danilo tá preocupado, Betão. E um Flamengo que vai ter ali boa parte dos seus principais jogadores mais descansados, né? O Felipe conseguiu manter essa rodagem do elenco no jogo contra a LDU, principalmente em Quito, né? Não é uma altitude de 4 mil metros, mas são quase 3 mil, significativa. Sim. E ele tentou rodar um pouco, dar um pouquinho mais de descanso para alguns jogadores. Até dentro dessa história do priorizar o brasileiro, né? Que de fato é uma prioridade diferente da que foi nas últimas temporadas. Sim. Não é abandonar a Libertadores, mas é isso que o Felipe está fazendo exatamente. Alguns jogadores tirar. A gente imagina que agora no domingo ele vai ter de volta o Adela Cruz, que forma a dupla com o Pulgar titular. Gerson e Arrascaeta, de entender se ele vai repetir o que ele tem feito já contra a Vasco, ele deu um Gerson mais por dentro, né? Fazendo mais um quarto homem, e não o Gerson que a gente se acostumou a ver aberto, fazendo aquela dobradinha com o Everton, o Wesley, né? Entender se vai repetir isso ou foi uma questão para agora. Outra questão também é que pode ser que o Pedro comece jogando. E é interessante porque eu acho que se tem algum porém até agora
da relação da torcida com o Felipe, e aí eu acho que o torcedor acaba confundindo e cobrando o Felipe, mas acho que o que cabe ao Felipe, na minha opinião, o que cabe ao Felipe, eu vejo o Flamengo fazer todo jogo. O Flamengo do Felipe não muda, o Flamengo do Felipe aperta o adversário. Eu acho que é o único time do Brasil que eu consigo enxergar construção todo jogo. O Flamengo tenta construir o jogo, não é um time de chutão, não é um time. Ele tenta tocar e construir. Agora, tá esbarrando na conclusão pro gol. Até falei aqui, Flamengo, Galo, São Paulo e Botafogo são as equipes que mais chutam no gol, mais de 20 chutes para fazer um gol. Eu acho que o que pode mudar o cenário do Flamengo é o Pedro conseguindo, se ele já estiver disposto a jogar desde o início no domingo, e for uma volta já confirmada, o Pedro, que já mostrou contra o Juventude que de fato fez uma recuperação extraordinária. Jogou altitude, lá em Quito, se movimentando. Contra o Vasco, entrou e poderia ter decidido o jogo se não fosse o Léo Jardim. Acho que se o Pedro entra nesse jogo de titular e isso é uma realidade, o Flamengo pode dar o grande salto que ele precisa, porque criando o que ele cria, e o Pedro, notoriamente, no elenco é quem sabe mais fazer gol. E o Pedro voltando a marcar os gols, eu acho que o Flamengo pode dar a tão sonhada arrancada. Ou performar em números de aproveitamento de pontos, como o Palmeiras está fazendo, né? Principalmente na Libertadores, nos jogos que vai precisar para decidir. Então acho que esse jogo domingo tem essa importância, a gente vê um Pedro, pode ser a grande volta do Pedro no time, né? Há essa expectativa, né? O GE. Globo até trouxe essa notícia durante essa semana, né? Da minutagem do Pedro, que está aumentando para que ele tenha condições de ser titular. Há que se ter uma cautela, né, com o time, porque a gente está falando de um jogador que ficou quase um ano aí parado, é uma lesão muito grave, então há que ter cuidado para que ele não sofra lesões musculares, que às vezes são comuns em voltas como essa, né? Então precisa abreviou a recuperação, né? Sim, ele se recuperou antes, verdade, a expectativa é que ele voltasse em maio, junho, ele voltou em abril já, né? Então, até uma observação maior por isso. Sim, né? E há essa preocupação, mas ao mesmo tempo é justamente onde esse Flamengo, não sei se a palavra é falhando, mas é onde não está conseguindo entregar, que é um time que em algumas partidas criou muito ofensivamente, chegou muito com perigo, mas falta ali esse último detalhe, essa definição dentro da área, né? Talvez esse último passe ali para, de fato, condições reais de gol, justamente esse refino, essa eficácia que o Felipe usou, que ele diz que a gente usa muito, né? Eficácia dos atacantes, mas é justamente o que está faltando, transformar essas oportunidades em gols e em vitórias, né? Sem dúvida. Como o Beto falou, o Pedro é o jogador que tem mais o instinto do gol ali, né? Aquele cara que a bola tá pererecando na frente do gol, ele não vai pensar duas vezes em chutar, em buscar uma solução de finalizar rapidamente. Até por isso tem uma grande média de gols na carreira desde que surgiu no profissional do Fluminense. Já era assim. Eu tenho dúvida apenas em um detalhe de característica do Pedro. O Flamengo, muitas das chances que cria, não todas, mas muitas, atrai o adversário para descobrir espaços, primeiro nas costas do meio campo e num segundo momento nas costas da linha de defesa. O Pedro não é um jogador rápido, né, para atacar essa profundidade no timing, muitas vezes correto para isso. E certamente é algo que o Felipe já pensou e deve estar fazendo algum tipo de movimento ali no treinamento para que ele se especialize nisso também, já que é um jogador muito forte de área, um jogador que em espaços curtos consegue se virar bem para finalizar, como a gente falou. Mas enfim, esse é apenas um detalhe, né? É melhor você ter o Pedro num contexto como esse do que outros jogadores que muitas vezes falham diante do gol, que não tem a melhor percepção, né? Que o Pedro é um cara que aparecia muito por exemplo, uma estratégia que o Flamengo usou muito, não com o Felipe, mas em outros momentos, de uma reposição de bola rápida, né? Que o goleiro lança a bola lá no campo de ataque. O Pedro faz muito bem esse pivô, né? De dominar essa bola, de escorar, de conseguir criar a jogada para quem vem em velocidade. Não é um estilo muito do Felipe. E você falava da questão da eficácia, né? O Juninho não conseguiu aproveitar as oportunidades nesse sentido. Pois né? Eu ia completar exatamente nisso, né? O Juninho é esse atacante que ataca mais a profundidade, que tem mais velocidade e explosão para chegar em bolas assim. Só que a questão da finalização e a disparidade técnica entre os dois chama bem a atenção. Eu tô bem à vontade para falar sobre isso, porque eu falei sobre isso aqui em janeiro, quando o Flamengo trouxe o Juninho. O Bruno, talvez dos jogadores de lado de campo, talvez não, certamente dos jogadores de lado de campo do Flamengo, é quem tem mais o senso de goleador, mas não vive um bom momento, né? Não sei
se a questão que ele está envolvido tem a ver com isso, mas já Ele uma verdade... começou bem o ano, né? O melhor jogador do Flamengo, em gols. A verdade é que desde que o caso voltou à tona, né, e teve a divulgação lá dos prints e tudo mais, o futebol dele caiu bastante. Ele não conseguiu jogar bem uma partida depois. O Bruno Henrique está indiciado pela Polícia Federal, né? E corre uma investigação também do ponto de vista desportivo em relação à participação e manipulação de resultados, um cartão amarelo contra o Santos, que ele teria informado ali através de conversas divulgadas nesse inquérito da Polícia Federal, teria informado o irmão de que levaria um cartão amarelo. Enfim, isso tudo está sendo investigado, mas ele está indiciado pela Polícia Federal, mas por enquanto continua jogando, diga. A questão que o Coutinho levantou da forma do time se portar com o Pedro de centroavante, o próprio Felipe, eu não vou lembrar quando, mas já foi esse ano, falou em coletiva, olha, eu jogo de uma forma, sei que quando o Pedro voltar, eu vou ter que me adaptar ao Pedro, e eu sei que tem que adaptar a ele. É um grande jogador, é o meu grande atacante, e minha obrigação é se adaptar a esse jogador. Então agora que o Pedro está voltando, provavelmente, nos treinamentos, e acho que provavelmente quando o Pedro, de fato, for o titular do Flamengo, a gente deve observar algumas mudanças na postura de atacar, de ter uma bola mais aproveitando a estatura, cruzamento, uma bola mais, jogadas mais próximas, usando ele como pivô, usando o Arrasca se aproximando, enfim. Acho que o Pedro é um jogador que... ele te entrega uma situação, né? Ele conversa com os meias melhor do que outros atacantes do porte dele. Você olha pro Pedro, ele não é apenas um grandalhão de cabeceira, né? Ele consegue sair da área, tabelar com a rasca, driblar. Agora, quando ele voltou, surpreendente. Primeiro jogo dele, o pênalti que ele sofre contra o Juventude, ele tenta um elástico dentro da área. Assim, o Pedro tem muita condição, tem muito recurso. Acho que é um jogador que, se acontecer o que está acontecendo, ele conseguir seguir sem a tal contratura, assim, a tal que é normal, ele pode entregar, assim, ele pode entrar em ritmo mais rápido e entregar para o Flamengo algo assim que eu repito. Eu acho que acertando essa peça, esse Flamengo continuando produzindo o que está produzindo, eu acho que a gente pode ver um Flamengo dando uma arrancada aí junto com o Palmeiras. E aí você tem, claro, a expectativa, né, como trouxe o Edson, dos jogadores que estão ausentes, mas o Plata foi um desfalque sentido no Equador, porque provavelmente seria titular, e vem bem, né, vem aproveitando bem as oportunidades. Ainda não sabemos se ele vai ter condições de jogo no domingo. E o Alexandro, se ainda não tiver condições, o Ayrton ganha uma sequência, né? Ele não vem bem na temporada, não vinha se firmando, mas vai ter uma sequência importante depois do jogo do meio de semana. Eu gostei dele nos dois últimos jogos, tanto contra o Vasco como contra a LDU na acabou terça-feira, né? Terminou extenuado. E bem pontos em que ele sempre falhou, que é a proteção de área, a cobertura das costas do zagueiro quando o cruzamento vem do lado contrário. Ele foi muito bem, por exemplo, contra o Verratti, que é um jogador que se impõe nesse tipo de jogada, cruzamento na segunda trave. Ele tirou 2 bolas do Verratti assim no jogo contra a LDU. Eu achei que no primeiro tempo ele foi o jogador mais regular do Flamengo, conseguia defender e atacar com a mesma qualidade. E o próprio Felipe falou sobre isso depois do jogo contra a LDU também. É importante pra ele, né? O Felipe lembrou. Esse Ayrton me botou no banco. O Ayrton Lucas, o último título de Libertadores do Flamengo, o Ayrton entra e muda o jogo. O jogo estava complicado pro Flamengo. O Felipe sente uma lesão no primeiro tempo. O Ayrton entra, ganha umas jogadas e sofre a falta que ocasiona a expulsão do Pedro Henrique, zagueiro que está no Bragantino hoje. Então, ele teve um bom início de 23, fazendo gols lá com o Vitor Pereira, jogando como ala, e depois tem uma queda de produção. Né? E aí tá na batalha para tentar recuperar o nível dele, e a disputa por posição é ferrenha. A gente viu no vídeo ali, né? O Vinha correndo em campo já. Claro, vai demorar um pouquinho mais, mas quando voltar é Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas. A ideia do médio do Flamengo é que o Vinha jogue o Mundial, então tá chegando. A partir do meio do ano, então mais opções pro Felipe. Devolveu, viu? Botou Ayrton Lucas no banco agora em 2025. Tô brincando. Ele lembrou. Rancoroso. Flamengo-Corinthians, duelo dessa rodada de Campeonato Brasileiro. Se tem rodada de Brasileirão, tem o nosso favoritismos Bet Nacional. Flamengo-Corinthians é o tema do favoritismos dessa sexta-feira, desse confronto que envolve 2 das maiores torcidas desse país. Vamos conferir? Nosso tema hoje do favoritismo Bet Nacional. Flamengo e Corinthians, esse duelo de milhões de torcedores. Tocou na frente, limpou, bateu pro gol lá dentro! O Arrasca com 2 toques, a bola bate pro gol! Memphis bateu de pé
pé direito! Gol! Memphis Depay! É do Corinthians! Flamengo e Corinthians, duas torcidas gigantes, apaixonadas, exigentes e um encontro que também traz números grandiosos. Vamos a eles? O Flamengo tem uma pequena vantagem no histórico. Em 122 jogos, são 53 vitórias do Flamengo, 44 do Corinthians e 25 empates. 180 gols para o time carioca e 157 para o paulista. O jogo desse domingo é no Maracanã e quando o Flamengo está em casa, o retrospecto é mais favorável para o rubro-negro. 35 vitórias contra 13 do Corinthians e 11 empates. O momento atual dos dois times também traz vantagem rubro-negra. Nos últimos 8 jogos fora de casa, o Corinthians tem 33% de aproveitamento. Já o Flamengo, nos últimos 8 jogos em casa, soma 71% de aproveitamento. Se o assunto é produção ofensiva, o Flamengo é o 4º time que mais finaliza no Brasileiro. 70 conclusões, média de 14 por partida e um gol a cada 6,4 tentativas. Já o Corinthians é o 3º time que menos conclui, com 48 finalizações, 9,6 por jogo em média e um gol a cada 9,6 tentativas. Pelo Flamengo, Pedro deve atuar pelo menos um tempo. Desde que retornou após 7 meses lesionado, o atacante jogou 101 minutos e marcou 2 gols. Vamos combinar que um gol a cada 50 minutos nem é ruim, né? Já pelo lado do Corinthians, Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, tem 8 gols em 26 jogos, mas não marca há 5 partidas. Vamos às probabilidades? O Flamengo tem 49,2% de chances de sair com a vitória. Empate, 26,3%. E o Corinthians, 24,5%. Quem será que leva melhor? Semana que vem tem mais. Bom, é isso aí, torcedor. Esse jogo tá na mão. O Flamengo sempre na frente com todas as probabilidades e o histórico tá do nosso lado. Dentro de casa quem manda é a gente. 14 finalizações por jogo é a média. E o Corinthians? Cara, eles têm sorte lá, porque lá na semifinais, oitava de finais, eu não lembro, contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, que o Bruno Henrique meteu o pé, a chuteira pegou na cabeça do Mateuzinho e a gente se classificou, né? A sorte deles era porque a gente perdeu um ali, a gente ficou com a menos, a gente era pra cima. E agora, nesse jogo de domingo agora, a gente vai pra cima. Vitória fácil. Tamo junto. Beleza? Bruno Henrique, eu prefiro que ele fique fora. Bruno Henrique, ele não tá jogando, ele não tá com a cabeça no futebol. Depois que ele foi indiciado pela Polícia Federal, isso é verdade. Ayrton Lucas jogou muito na LDU lá na altitude. O Danilo falou que ele jogou demais, ele que merecia ser o melhor do jogo, ele ou o Eric Pulgar, não o próprio Danilo. Pô, o cara foi sincero, tem entrevista toda dele aí, tem um vídeo que eu fiz que tá aí só procurar. E o que acontece? Cara, a gente não temos que dar chance pro Corinthians. Enfim, é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fábio. Meta o dedo no like, ative o sininho para receber mais notificações e compartilhe, comenta para ajudar a gente aqui. Beleza? Tamo junto. Saudações rubro-negra.